Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Como fazer um gráfico dinâmico com fórmulas no Excel utilizando o botão de opção. Você sabe o que é o botão de opção? Bom, você sabe fazer um gráfico dinâmico? Enfim, eu vou mostrar diversos recursos para você aprender comigo como que você pode aprimorar o uso dos seus gráficos e criar pequenas interações na hora de apresentar um relatório no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha no que você vai desenvolver hoje. Olha que bacana. Você tem esse gráfico aqui, ó. Conforme a gente clica, ó, na região ou na unidade, o que ele faz? Ele faz, ó, essa interação, esse gráfico se tornar um gráfico dinâmico. Você pode confundir conceitos, gráfico dinâmico e gráfico interativo. Professor, gráfico dinâmico tem na tabela, mas todo o dinamismo também é uma interatividade que você faz. Então, quando você utiliza tanto o termo gráfico dinâmico como gráfico interativo, eles serão semelhantes, sim. Lógico, se você levar ao pé da letra, o conceito de gráfico dinâmico muitas vezes vai ser relacionado à tabela dinâmica. Mas aqui você vai fazer um gráfico dinâmico ou um gráfico interativo, utilizando os recursos que a gente tem no Excel, e você pode utilizar em todas as versões, tá? Olha que interessante, ó. Eu clico, ele automaticamente me gera o gráfico e ainda tem aqui o desempenho médio. Olha só que interessante. Você deve pensar, poxa, é difícil fazer isso, professor. Não, você vai fazer comigo passo a passo cada uma dessas etapas agora. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar a tabela, os dados, né? Ó. Olha lá o professor mostrando o conteúdo para você e a gente vai entender como fazer isso. Professor, eu quero a tabela. Não vou fornecer a tabela, gente. A tabela é simples. É só você desenvolver aí e depois adaptar à sua necessidade. Eu vou jogar numa planilha nova, ó. Aqui, então você teria que ter uma tabela similar a essa, tá? Olha lá, vamos aumentar um pouquinho mais o zoom, para ficar um pouquinho melhor aí de você visualizar juntamente comigo, né? Qual que é o segredo para essa interatividade, né, gente? A gente vai utilizar a guia desenvolvedor, essa guia aqui. Professor, o meu não tem. Se você não tem essa guia, o que você pode fazer para habilitar a guia? Você pode vir aqui em arquivo, você tem opções. Quando chegar aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, personalizar faixa de opções, e aí você vai habilitar a guia desenvolvedor, tá bom? Habilitou dela, deu OK, logo a seguir vai aparecer a guia aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos agora fazer alguns ajustes aí, ó. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é, ó, guia desenvolvedor, inserir, eu vou utilizar esse cara, o botão de opção. Nesses elementos de inserir nós temos controles de formulários e de Active X ou ActiveX, você que fala como que você quiser. Mas a gente vai trabalhar com o controle de formulário, o botão de opção, tá bom? Eu vou pegar ele aqui e vou desenhar um botãozinho aqui, ó. Após desenhá-lo, eu vou agora configurá-lo. Então, por exemplo, tá vendo que está escrito botão de opção 1, ó? Vou clicar duas vezes, eu vou apagar e vou colocar aqui, ó, norte. Tudo bem? Eu vou clicar com o botão direito, formatar o controle dele. Aí ele vai ter essas opções. Nessas opções, a gente vai colocar aqui, ó, vínculo de célula. Eu vou vincular uma célula, vou vincular essa célula aqui, ó, a B10, tudo bem? E vou dar OK. O que acontece? Quando eu clicar nessa opção, ó, ele vai colocar o valor 1. Professor, para que isso? Calma que você já vai entender. Vou pegar esse objeto, vou dar um Ctrl D. Eu dupliquei ele, ó. Vou dar um outro Ctrl D, dupliquei, tudo bem? A gente vai ter cada um desses objetos duplicados. Então aqui onde está norte, ó, eu vou clicar duas vezes, esse vai ser o sul. Vou vir aqui no outro e vou colocar o leste. Veja que eu estou repetindo a mesma ordem que encontra-se na minha tabela, tá bom? E aqui o último vai ser o oeste, tudo bem? Olha que interessante, eu vou colocar aqui o número 1, 2, 3, 4. Só para facilitar o teu entendimento. Quando eu clico no norte, posição 1. Quando eu clico no sul, posição 2. Quando eu clico no leste, posição 3. Quando clico no oeste, posição 4. Eu poderia agora utilizar diversas funções para trazer aqui o nome, né?
e trazendo o nome eu consigo trazer os valores ali. Mas eu vou mostrar uma única função que vai te ajudar a trazer o nome e trazer todos os resultados para a composição visual do seu gráfico. Qual que é essa função? É a função índice. Muitas vezes o pessoal não sabe utilizar a função índice. Ah, professor, eu uso a função PROC-V, eu utilizo a função C, o máximo, o mínimo, mas eu nunca ouvi falar dessa função índice. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre o uso da função índice, eu sugiro você dar uma olhadinha, tá bom? Mas a gente vai fazer o uso dela aqui passo a passo para você entender. Mas antes, eu tenho um recado muito importante a você. Deixa eu me apresentar, comecei aqui o conteúdo com você, não me apresentei, né? Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você aprende isso e muito mais, além do que conta com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Bom, vamos retomar. Vou colocar aqui, ó, igual índice. Vou selecionar, ó, essas unidades, as 4. Ponto e vírgula. Aqui na célula de baixo, né, no B10, seria a posição da linha, né? A posição que ele localiza aqui. Então vamos fazer um deslocamento. Ó. Se tiver na posição 1, ele vai trazer o norte. Se tiver na posição 2, vai trazer o sul. Na posição 3, na posição 4. Se eu fazer assim, ó, vou dar um Enter. Ó. Trouxe o oeste. Aí você poderia fazer, por exemplo, um PROC-V, mas eu não quero fazer o PROC-V. Eu quero aproveitar isso que eu fiz e trazer todos os valores nessa área. Como eu estou utilizando a mesma área, gente, ó, é bem simples. Ó. Eu vou vir aqui e vou travar. Ó. Vou pressionar o F4 ó, no travamento do intervalo. Opa, pressionei errado. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó, vou pressionar o F4 apenas no B10. Vai ficar assim a tua forma. Tá? Por causa do seguinte, eu quero que ele se desloque coluna a coluna, como não está travada a coluna, e me traga o valor daquela posição da linha que ele encontrar. Ó lá, vou dar um Enter. Vou vir aqui, vou clicar em arrastar, ó, até o quarto trimestre, ó, repetindo a ordem que a gente tem aqui em cima. Se você quiser, ó, você pode até vir aqui, ó, copia isso, ó, joga aqui embaixo, se você quiser, para ficar um pouquinho mais fácil para você, tá? Ah, vou pegar aqui a formatação, professor. Vai lá, ó, seleciona, pincelzinho e passa a formatação aqui, ó. Olha só, lá tá a formataçãozinha para você. E aí você tem essa área que vai ser a responsável por gerar o gráfico. Olha lá, leste, sul e norte. Com base nisso, seleciono, vou no inserir e vou fazer um gráfico. Vou fazer o gráfico, tá, pessoal, de colunas para esse exemplo. Vou clicar aqui, eu vou apagar, vou clicar na linha, vou apagar. Olha o gráfico criado. Vou deixar o gráfico aqui, tá, ó, sobreposto, tá bom? Só para ilustrar aqui nesse primeiro momento com vocês esse dinamismo que a gente fez. Ele está indicando os dados do valor norte. Se eu clicar no sul, trouxe os dados do sul. Se eu clicar no leste, trouxe os dados do leste. Se eu clicar no oeste, trouxe os dados do oeste. Isso que você acabou de ver é o teu gráfico interativo. É o teu gráfico dinâmico utilizando o botão de opção no Excel. Se eu tivesse, por exemplo, outras tabelas, na criação de um painel, de um dashboard, bastava eu criar as outras tabelas de análises, onde essas tabelas de análise estariam vinculadas a esses valores, que conforme eu clico, ele automaticamente geraria a informação que a gente precisa. Bacana, não é? Isso, né, pessoal, você pode fazer em qualquer versão do Excel que possua a guia desenvolvedor. Eu não estou passando nada que seja assim uma coisa, nossa, isso não tem no meu. Não, isso tem no seu, é só praticar. Bom, fizemos isso, você vai falar, puxa, mas como que ficou bonito, professor, igual aquele do senhor, né? A gente fala, professor, ficou bonito esse gráfico, não tá igual os meus que eu faço. Como o senhor fez isso? Esse gráfico que você vê aqui, gente, né, tem diversos recursos que você vai aprender comigo aqui. Mas muito disso tem dentro do curso. Então, no curso, eu ensino isso e muito mais para você aprender a criar esses tipos de gráficos, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho do zoom agora. Vou colocar o gráfico para cá, ó. Ok? Nessa parte superior. Eu acho que vou deixar aqui nessa parte superior. Não, vou colocar aqui, ó. Na parte inferior mesmo aqui. Que aí eu vou ajustá-lo melhor aqui os dados, tá?
Aí fica essa área aqui que você vê o professor e vê o gráfico sendo criado. Então vamos ajustar o gráfico. Ó. Vou clicar aqui na barrinha não, na coluna, né? Página inicial, vou mudar a cor, ó, para a mesma cor que eu estou utilizando nessa planilha, que é esse tom de azul, ok? Botãozinho direito, formatar série de dados. Eu vou colocar a largura de espaçamento aqui 60%, para ficar um pouquinho maior. Sinalzinho de mais, vou aplicar um rótulo de dados, tudo bem? Clico no gráfico, veja que o gráfico todo está selecionado. Página inicial, vou mudar a fonte. Eu vou utilizar a Segoy UI, ok? Vou clicar no rótulo. Página inicial, vou diminuir um pouquinho e vou colocar num outro tom de cor, ó, um cinza, por exemplo. Tudo bem? Agora esse gráfico ao fundo, eu vou pegar ele aqui, ó. Eu poderia aplicar uma cor de fundo, né, ó, na área. Opa, deixa eu ver aqui que eu acho que ele não está aplicando. Vamos clicar aqui, ó. Pronto, página inicial, ó lá. Eu poderia colocar uma cor no fundo dele, ó. Um tom de cinza, por exemplo. Ou poderia vir aqui e deixar sem preenchimento e desenhar uma forma que seria responsável por este visual. Tudo bem? Como assim? Olha lá, vou aqui no inserir, vou pegar a ilustração, formas, e vou pegar aqui, ó, retângulo com canto arredondado. E desenho um retângulo aqui, ó, nessa área, tá? Vou ajustá-lo, ó, ok? Agora eu vou lá na página inicial, vou colocar aqui um tom de cor, ó, um cinza bem clarinho. Vou lá no formato de forma, vou recuar ele, ó. Veja que ele foi para trás o nosso objeto. Tudo bem? Aí esse objeto, ainda eu poderia, né, ó. Deixa eu pegar aqui o contorno de forma, ó, sem contorno. Efeito de forma, vou pegar o efeito de sombra. Ok, ó. Veja que ele aplicou uma sombrinha ali, ó, ficando um pouquinho mais bonito, tá? E agora ajusto aqui o nosso gráfico. Então, por exemplo, ó, vou trazer um pouquinho mais para a parte inferior. Esse eu vou trazer um pouquinho mais para cá. O título, deixa eu pegar o título aqui, ó. Eu vou tirar o título. Essa bordinha que tem em volta do nosso gráfico, eu vou lá no formatar, ó. Contorno de forma sem contorno. Ok, ó. Veja que o gráfico já ficou parecido. Tudo bem? Lá naquele, pessoal, eu coloquei aqui, né, ó. Nesse eu vou fazer diferente. Se você quiser fazer assim, tente fazer. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar essas informações que eu tenho, ó. Vamos ajustá-la aqui o tamanho da caixinha. Vou colocá-las, ó, aqui na parte superior, ó. Ó, vou ajustar, ó, a caixinha. Vou pegar, ó, movimento ela. Vou mudar um pouquinho o visual, ó. Ó lá, vou diminuir, ó, para o tamanho do texto que eu tenho, ó. E aí eu vou pegar aqui o norte também, vamos ajustá-lo, né, ó. E aí a gente coloca aqui. Só que ele foi muito para trás, né? Vou trazer esse aqui, ó, avança, pronto. Aí, ó. Tá? Aí o que acontece, ó, se a gente clicar em uma opção, né, ó. Ah, o gráfico tá em cima ainda, deixa eu pegar aqui, ó. Recua, recua, recua. Avança uma, pronto. Agora tá funcional. Conforme eu clico, ó, ele automaticamente gera o gráfico ali, tá? Vamos diminuir um pouquinho a altura aqui. Trazer um pouquinho mais para baixo. Pegar aqui, ó, colocar num negrito. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto, a gente ganha um pouco mais de área. Agora eu vou lá no inserir, ilustração, formas. Eu vou fazer uma caixa de texto. Dá um cliquezinho aqui, ó. Desempenho por trimestres. Vamos selecionar, página inicial, vou mudar a fonte, ó. Vou trabalhar com a Segoy UI e vou mudar o tom de cor para um tom de cinza, né, ó. Não tão escuro, não tão claro, um tom de cinza que fique agradável aqui, ó, tá bom? E aí vou colocar esse gráfico não, essa informação aqui no gráfico, tá, ó, prontinho, né? Aí agora eu posso ajustar um pouquinho mais aqui, ó, trazer as informações um pouco mais para cá. Não ficando tão em cima do título. Ok, ó. Aí conforme você escolhe, ele automaticamente, ó, traz as informações pra gente. Se você quiser mudar a cor do rótulo, que eu acho que ficou um pouquinho escuro, né, ó. Coloca um outro tom, ó, tá? Você pode ajustar, ó, vai ficar bem bacana também. Se você quiser indo, ó, ilustração, formas, fazer um retângulo, olha só.
fazer um retângulo aqui, ó. Tudo bem, ó? Fiz esse retângulo. Vou lá no formato de forma. Eu vou colocar uma cor de preenchimento sem contorno, ó. Eu vou recuar ele, ó. Poderia servir de indicação para você. Ah, mas Michel, não quero ela. Eu quero, por exemplo, somente o contorno. Você poderia vir aqui, ó, colocar num outro tom de cinza o contorno e o preenchimento você deixa sem preenchimento. Olha só como ficaria, ó. Essa linha eu vou vir nela lá no formato de forma. Aqui no contorno ele tem, ó, espessura. E vou diminuir a espessura. Olha como ficou. Dá um pequeno realce, digamos assim, em cima do objeto. Deixa eu pegar aqui, ó, diminuir um pouquinho mais. Pronto, olha lá. Aí conforme clica, ele automaticamente, ó, tem as informações ali. Bem bacana, não é? Então isso que você está vendo, pessoal, é como desenvolver, né, um gráfico dinâmico utilizando essas opções que a gente tem na mão. Por exemplo, o botão de opção do Excel e também ali o uso da função índice. Veja que não é nem um bicho de 7 cabeças, é apenas utilizar a criatividade para uso desses recursos. Bem bacana, não é? Professor, e aquele cálculo da média, essa caixinha aqui? Bom, isso daqui, pessoal, é uma outra dica. Aqui no canal tem vídeos que a gente ensina como você fazer isso. Porque você vê, ó, que ele calcula e exibe a informação para você. Eu sugiro você dar uma olhadinha aqui no canal, nos vídeos a respeito sobre esse assunto. Se você quer aprender mais, venha conhecer o curso, que no curso a gente detalha tudo isso para você. Tá bom? Então, para fechar, vou vir aqui, ó, mostrar, vou tirar as linhas de grade. Veja que agora, ó, a gente tem aqui uma planilha, né, ó. Deixa eu pegar as informações aqui, tirar um pouquinho do tamanho, aí eu acho que fica um pouquinho melhor. Pronto, olha lá. Olha que bacana. E aqui eu vou apagar os números, né, que não tem mais necessidade. Então eu tô com a tabela, né, ó. Se eu aumentar aqui, gente, ó, ele vai aumentar um pouco mais ali, tá? Que eu não bloqueio o objeto. Mas olha lá, ó. Conforme a gente escolhe, automaticamente a gente tem o gráfico sendo gerado na parte inferior e sendo ali, né, ó, com a correspondência dos seus valores por trimestre. Assim, criamos um gráfico dinâmico ou um gráfico interativo com o uso de formas e o botão de opção. Bom, pessoal, gostou dessa dica? Vem aqui embaixo, deixa um comentário, que eu vou adorar ler o teu comentário e depois ali poder te responder. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!